Muito bem, queridos e queridas, mais um IVP Cast começando a partir de agora. Que honra ter todos vocês aqui com a gente. Estou aqui na minha mesa, você aí do outro lado, você na internet com a gente, na sua casa, no seu trabalho. Mais uma pessoa ilustre que nós iremos conhecer um pouquinho da sua trajetória de vida e aquilo que ela faz aqui em Caldas Novas. Eu tenho a alegria de receber pela primeira vez, que na realidade eu confundi aqui, para mim eu já tinha trago ela aqui, mas foi em outras oportunidades, na rádio, quando a gente tinha um programa lá atrás. Mas hoje a gente tem a grande alegria de receber. Hoje ela é conselheira tutelar em Caldas Novas. É um trabalho fundamental para que venha tudo acontecer, principalmente com as crianças no nosso município, recebendo com muita alegria a minha prima, né, gente? Conselheira tutelar, Racibe Garcia. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Muita alegria. E aí, Racibe, fala um pouquinho de você pra gente. Então, nossa, falar de mim é tão difícil, mas é bom. Sou nascida em Caldas Novas, né? Minha família é uma das famílias mais antigas aqui de Caldas Novas, e família tradicional. Sou serva do Senhor há 30 anos. Assim que casei e já me converti, a minha conversão foi muito linda, muito forte, né? Assim que eu me casei, eu recebi um convite para ir pela minha tia Nilda, para ir numa Assembleia de Deus pequenininha lá no Paraíso 2. E recebi esse convite numas festividades de mulheres e fui. Olha, foi assim, um divisor de águas na minha vida. Que bênção. Eu vi naquele momento ali que eu nasci para ser serva do Senhor. Nasci para servir a Deus. E nunca mais saí da presença do Senhor. Depois fui para Reviver para Cristo. Congreguei na Reviver por 26 anos. 26? Acho que a memória falha, né? Mas mais ou menos isso, né? Uhum. E então eu tenho 30 anos que sirvo ao Senhor e 27, vai fazer 27, que sou pastora. Que bênção, hein? Estou aí servindo ao Senhor. Glória a Deus. Servindo a igreja. Que Hoje eu bênção. congrego na Comunhão e Família, que tem sido uma bênção também na minha vida. Tem sido Do gratificante. Pastor Paulo, né? Não é Pastor Paulo Cacheta, pastora Alessandra. Casal abençoado. Amém. Abençoado. Nós temos um povo ali fiel, servos do Senhor, obreiros abençoados ali. Estou muito feliz. Amém, glória a Deus. E essa questão do conselho tutelar, como é que começou tudo isso? Como é que essa chave virou assim? Você falou, olha, uma oportunidade, ou você já sonhava, você sabia? Como é que foi isso? Foi assim uma mudança de vida. Eu acredito que tem ciclos da vida da gente vai fechando, né? Uhum. E chegou numa fase da minha vida onde o meu filho estava criado, né? O meu esposo, ele tinha ido trabalhar na África. E eu precisei de algo mais. Uhum. E eu sempre trabalhei com famílias. Eu fui líder de mulheres muitos anos na Reviver para Cristo. E sempre trabalhei com casais, sabe, com famílias, né? Principalmente com mulheres. E eu percebi que muitas coisas, muitos traumas, muitas frustrações, muitos problemas internos daquele povo que eu convivia com eles, aconselhava, era questões da infância. Era questões lá da infância, porque a família é a base de tudo, né? A família é a base. Então eu percebi que muitas pessoas tinham esses conflitos internos, traumas que vinham da infância. Uhum. E aí pensei, poxa, podia tanto trabalhar com isso, né, com criança e adolescente, para que a minha intenção, na realidade, era entrar no meio das famílias. É ter um lugar para trabalhar com as famílias. Geral, né? Geral. Eu pensei, por que não, né? Começar a trabalhar com a criança e adolescente, porque a gente, conselho tutelar, ele não trabalha só com a criança e com o adolescente, é com a família, é no contexto familiar. E então minha intenção foi essa, era entrar para trabalhar com as famílias.
E essa questão dos traumas da infância que eu percebi que é muito forte, né? Diz que todo adulto rebelde tem uma criança ferida, né? Verdade. E aí eu falei, vou aceitar o desafio. E fui, e consegui me eleger, né? E estou no meu 3º mandato. É de 2 em 2? É de 4 em 4 anos. É a mesma coisa de um vereador. Prefeito, de 4 em 4 anos. Então eu estou no meu 3º mandato. Já. Ou seja, então fez um trabalho bacana, né? Eu acredito que sim. Quando eu analiso a minha consciência, eu percebo que realizei um bom trabalho, sim. Tenho realizado um bom trabalho. Pelo menos tenho me esforçado muito para fazer isso. A gente estava conversando aqui antes de ligar as câmeras, né? Nos bastidores. E a gente estava conversando sobre que a população, em geral, não sabe da importância desse órgão, do Conselho Tutelar. Quais são os maiores mitos, né, que a população, na hora que pensa no Conselho Tutelar, eu imagino, a gente conversou um pouquinho ali, mas era a minha questão também, né? Não, a gente não pode mexer com o Conselho Tutelar, porque tem medo do Conselho Tutelar. Mas o Conselho Tutelar, na realidade, a primeira estilo assim, quando entra em contato, exatamente, a primeira abordagem é para ajudar, não é isso? Então, nós colhemos a denúncia, vem para nós as denúncias de vários lugares. Ela vem do Disque 100, ela vem pelo telefone, nós temos um telefone 24 horas, depois eu vou aproveitar a sua audiência para divulgar. Tem um telefone de plantão 24 horas, temos a sede aberta das 8 às 6 horas da tarde. Então as demandas, ela vem do Judiciário, vem do Ministério Público, vem da rede. Então a denúncia chega, nós temos que fazer a averiguação, a gente tem que ir na ocorrência, né? Chamou, a gente vai. Quando a gente chega na situação ali que foi apresentada para nós, a gente vai analisar. Porque nem toda denúncia, ou ela não é o que é, ou é pior do que é, né? Então a gente vai averiguar. Então as pessoas, elas acham que quando a gente chega na casa dela para fazer um atendimento, a gente está ali para punir, para prejudicar, para se meter na vida deles. Então, geralmente, nós somos muito mal recebidos. Muito mal recebidos. Vocês já estão acostumados, então? Já acostumei. Eu já fui recebida com faca, já fui recebida com pau, com revólver. Já tentaram... O que eu vi que eu ia ser esfaqueada foi 2 vezes. Foi 2 vezes. Uma vez um motorista que me entrou no meio, me socorreu. E outra vez eu consegui entrar correr para dentro da delegacia. Ele foi até na porta, naquela rampa da delegacia atrás de mim. E já teve várias situações que eu vi a pessoa ir para dentro da casa para pegar o revólver. E a esposa gritou, moça, vai embora, foi pegar o revólver. Então, assim, ninguém recebe conceito tutelar bem. Só recebe a gente com pedaço de pau, com agressividade. E eles não entendem que nós estamos ali, não é para punir. A gente está ali para garantir o direito da criança e do adolescente, mas também para ver no que essa família está precisando do poder público, né? Às vezes a criança está ali, aquela criança está ali dentro de casa, ociosa, a mãe já está cansada, a mãe já está estressada, e você chega aqui, porque vizinho liga, porque tem uma criança que está chorando demais, a mãe está gritando, a gente pensa que está matando o menino, né? A gente chega lá, tem uma mãe cansada, sobrecarregada, crianças, às vezes precisa de uma vaga na escola, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos requisitar toda essa rede. Toda a rede. Nós temos um sistema de garantia de direitos, né? O que o Conselho Tutelar vai fazer? Vai requisitar os serviços. Vamos requisitar a rede para poder atender essa família, na demanda que essa família precisa, né? A vulnerabilidade social, nós temos os CRAS, nós temos escolas contraturno, né? A mãe não tem como pagar uma babá, não precisa deixar sozinha em casa, trancada. Vamos buscar uma escola contraturno, né? Para essa criança
ficar na escola contraturno, muita gente não sabe nem o que é escola contraturno, né? São projetos sociais que a criança fica no horário que ela não está na escola. Né? Até Mas tal hora ela tá... Se ela estuda à tarde, ela vai na parte da manhã. Sim. Mas uma da obrigação é a criança estar na escola. Né? Então, nós temos toda uma rede de proteção. Você falando dos mitos, assim, eu acho que o mais difícil do trabalho do Conselho Tutelar é acabar com esses mitos, né? Porque mas sempre vai ter, né? Então, as pessoas acham que tudo que é criança e adolescente é Conselho Tutelar. Mas o Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele zela por direitos. O que é isso? Nós atuamos, o Conselho Tutelar atua quando um direito da criança e do adolescente foi violado. Né? No artigo 4 do nosso manualzinho aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que ela tem direito à saúde, à educação, a viver em sociedade, a viver sem maus tratos. Então, ela tem os seus direitos. Toda vez que um direito da criança e do adolescente é violado, aí tem atuação do Conselho Tutelar. Mas o Conselho Tutelar não substitui o pai e a mãe. O Conselho Tutelar, tem pessoas que ligam para o Conselho Tutelar e falam assim, eu queria que você viesse aqui para dar um susto no meu filho. Para dar um susto nele. Por quê? Porque eles colocam para a criança, se você fizer isso, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Se você me responder, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Eu quero que você venha aqui para dar um susto no meu filho. Eu não posso dar susto no filho dela, porque eu sou um órgão de proteção. Então, quando eu vou falar com a criança, eu tenho que transmitir para essa criança que ela pode confiar no Conselho Tutelar. Né? Eu tenho que acolher essa criança, porque eu sou defensora do direito dela. Então, eu sou órgão de proteção, não de repreensão. Então, como que eu vou chegar na casa e vou pegar esse menino e vou exercer o papel da mãe e do pai? Vou chamar atenção, vou danar, vou ameaçar. Quando essa criança precisar do Conselho Tutelar, ela vai confiar em mim? Não. E esse trabalho também, essa posição também é dos pais, de dos corrigir, pais, de ensinar. Dos pais. Hoje, o grande desafio hoje da nossa sociedade são os pais, a família. A família está muito sem estrutura, muito perdida. Hoje o núcleo familiar mudou muito. Você pode ter certeza que 70% das famílias hoje é criado somente por mulheres. Somente por mulheres. A gente vê essa realidade no Conselho Tutelar. Você vai fazer atendimento, é a mãe. Estatística. Olha, tinha eu até pensei depois, quando eu estava bem, pensei em pegar no CAN Infância. Tinha há um tempo, já tem uns anos que eu pesquisei, 70% das famílias brasileiras eram cuidadas somente por mulheres. E a gente vê isso na realidade, nos nossos atendimentos. Você chega, é mãe solo. Mãe solo. Porque o pai tá... Separação. Não, é muita separação, né? Muita separação. E a gente vê isso no meio das famílias. As mães e avós. Hoje quem cuida dos mãe e vó, né? E assim, quer dizer, é uma realidade nossa, né? Infelizmente. Mas então, assim, hoje os pais, eles querem transferir as suas responsabilidades para outras pessoas, né? Para a escola. Mas a função de educar, de colocar princípios, valores, é os pais, né? Não tem outro órgão que possa fazer isso por eles. Eles são a base daquela família. Então, são esse tipo de mitos. Por exemplo, já me chamaram para coisas em 10 anos que você não tem noção. Já me chamaram, um dia me ligaram porque, ainda bem que eu não vou citar nome aqui, né? Mas me ligaram para tirar moça, eu preciso que venha uma viatura aqui do Conselho Tutelar, urgente, porque meu filho subiu na árvore e não quer descer. Você tem tempo para isso, aí, né? Aí a gente tem sempre que acolher. Eu tenho essa... a função do Conselho Tutelar é acolher. Sim. Falei, mãezinha, mas... Por que você quer que eu vou ir para descer seu filho da árvore, mãezinha? É porque ele não quer descer.
Falei, mãezinha, mas não é trabalho do conselho tutelar. E aí, tirar o seu filho da árvore? Mas quem que eu chamo? A polícia? Eu falei, ninguém, mãe. Nem a polícia. Deixa eu falar uma coisa para você. Não precisa de você se desesperar. Tem uma coisa que é muito forte no indivíduo, que é a sobrevivência. Quando ele sentir fome e sede, ele desce. Oxe, na hora. Ele não vai morrer na árvore, ele vai descer. Eu já vi, já chamar corpo bombeiro para tirar bichinho da árvore. Agora, gente. Eu não queria descer e ela estava desesperada porque o filho dela não queria descer da árvore. Então, assim, são esse tipo de coisa. Por exemplo, liga no conselho tutelar. Porque meu filho não quer fazer a tarefa de escola. E que no viva voz, ó. Tô falando aqui. Ele tá ouvindo, viu, moça? Ele tá ouvindo aqui, ó. Ele tá ouvindo aqui, que eu tô falando que o conselho tá lá. E tem aquela questão também, que eu acredito que também não, pode ser um mito também, aquela questão de, lá na escola me falaram que você não pode me bater não, pai. Se bater, o pessoal do conselho tutelar vai ficar e vai te prender. Qual que é essa linha tênue? Porque o pai e a mãe tem que corrigir seu filho. Tem e deve, né? Porque assim, hoje a criança, e não é a escola que coloca isso para eles. Hoje a criança, ela tem acesso muita informação. E essa informação chega para a criança e adolescente, às vezes, de uma forma totalmente distorcida, não no seu completa, né? Olha, hoje, no artigo 18 do ECA, diz que não pode bater nem se for para correção. É proibido, hoje, pela nossa legislação, pelo ECA, bater em criança. Por exemplo, se chamar o conselho tutelar, olha, o pai estava batendo no seu filho, a gente vai fazer o atendimento. Se a gente chega lá e vê a criança tá com hematomas, nós temos a obrigação legal de levar essa criança, levar esse caso para a Polícia Civil, fazer exame de ML, e o pai vai responder por lesão corporal. Então acontece isso demais. Porque a criança hoje, ela é um cidadão detentora de direitos. Você pode bater num homem de 40 anos? Se você bater num colega aqui, que vai ter uma punição, não vai? Vai ter consequência? A criança é detentora de direitos. Os pais são guardiões. Mas ele é um sujeito de direito. É isso que o ECA trouxe. Olha, a criança ou adolescente é sujeito de direitos. Se a gente chegar, não tem hematomas, mas a criança relatou, meu pai me bate mesmo, assim, a gente não vai acionar a rede de proteção, vai encaminhar para o CREAS acompanhar essa família, orientar esse pai. E tem gente que fica bravo com a gente por causa disso. Eu falei, não foi eu que escrevi, não foi eu que escrevi. Não tem nada a ver com isso, eu tô aqui Não foi eu que escrevi, não. Apesar que eu concordo. Nós temos, isso aí mostra todo dia na televisão. Criança que é morta. Esses dias uma criança de 2 anos foi morta pela avó. Isso ela estava sofrendo há muito tempo. Com maus tratos, ela estava muito magra, ela estava desidratada, ela tinha vários hematomas, ela morreu de hemorragia. 2 anos, de tanto apanhar. Ontem, lá em Goiânia, esse final de semana, um pai foi preso porque ele espancou uma criança de 6 anos de idade. Aliás, ela não tinha, nem tem 6 completos, 5 anos. A criança está toda cheia de hematomas. Aí nós precisamos pensar, pastor, o quanto que essa surra dessa criança de 6 anos ensinou para essa criança? Foi pedagógico? Acredito que não, né? O que esse pai ensinou para essa criança? Ensinou dor, ensinou violência. Ela não aprendeu nada. E ele diz no depoimento dele na delegacia que era para educar. Então nós precisamos evoluir, o ser humano precisa evoluir. Né? Então, hoje, a nossa forma de educar precisa evoluir também. A gente precisa sentar, porque a gente vê muitas pessoas falando assim, porque esse menino está roubando, está cometendo crime porque não apanhou. Ou será porque ele não apanhou, ou será porque ele apanhou muito? Será que ele não apanhou demais? E não teve instrução? Porque eu digo assim, o que educa não é o couro, o que educa são exemplos. Exemplos é que educa. Né? É você instruir o seu filho, é você ensinar
Tudo para criança é pedagógico. Tudo para criança é pedagógico. Você chegou num lugar, num restaurante. Eu vou te dar um exemplo de algo que eu presenciei. Chegou uma família num restaurante, o pai, a mãe e 2 crianças. Um menininho de óculos, tadinho, dos mais bonitinho. E aí, até 7 anos a criança não paga. Aí o garçom passou do meu lado, assim, o garçom passou, ele falou, não, esse aqui tem 7. Ele cutucou o pai dele e falou, pai, não, pai, eu já fiz 8. O pai deu um tapa na cara da criança que o óculos da criança saiu voando. Bateu na criança. O que ele ensinou pro filho dele? Ele ensinou 2 coisas pro filho dele. Que ele pode mentir, burlar o sistema, enganar para levar vantagem, mentir para levar vantagem, e que a violência resolve. Resolver as coisas na violência, foi isso que ele ensinou pro filho dele. Né? Então, tudo para criança é pedagógico. Se você estiver dentro da sua casa e falar pro seu filho assim, chegou, bateu no portão. Ah, aquele homem enjoado, aquela mulher enjoada, não fala. Vai lá, filho, fala que o papai não tá, não. O que você ensinou pro seu filho? Mentir. 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 Aí quando seu filho mente, você bate nele. Mas você que ensinou ele a mentir. Eu fui fazer uma entrega de um adolescente. O pai foi um atendimento muito difícil, muito complicado. Entrega como assim? Nós pegamos um menino totalmente em estado de abandono, praticamente na rua. E uma chinela um tanto assim maior, adolescente, um tanto assim maior do que o pé dele, e a mãe dele faleceu, e ele viveu em totalmente estado de abandono. Ninguém da família queria cuidar dele. E aí nós passamos o dia inteiro para tentar, acionou a rede, fomos no Ministério Público para ver como fazia para poder melhor atender esse menino. E nós encontramos o pai dele. Ele não queria ir para a casa do pai. De jeito nenhum. Ele falou, não, meu pai só bebe, lá só tem bebida, não tem nem lugar para me dormir, lá eu passo fome. Eu falei, mas nós não temos hoje um lugar para te acolher. Vamos tentar. Vamos acionar a rede, a gente vai arrumar escola para você, a ação social vai também fazer atendimento para você, a rede toda vai se juntar e vai dar certo. E levei ele pro pai. Chegou lá no pai, o pai dele estava com sinal de álcool. Realmente aquilo que ele falou. Álcool. Não tinha comida na casa, não tinha uma cama para ele dormir. E depois que eles correram, foram arrumar, organizaram com o vizinho um lugar para ele dormir, uma cama para ele dormir. E eu fui falar com esse pai. Ele falou, eu não queria ele aqui, não, mas eu vou receber. Eu falei, não, o senhor vai receber mesmo. Porque se o senhor não receber, nós vamos fazer um boletim de ocorrência por abandono de incapaz. O senhor vai receber. E nós vamos acionar a rede vai fazer o atendimento, mas o senhor vai acolher ele como pai. Por que o senhor não quer? Por que não tem comida na sua casa? É porque eu quase não fico em casa, eu fico mais na rua. E eu falei, mas por que o senhor não quis receber seu filho, não queria receber seu filho? Ah, porque ele fica muito na rua e me dá trabalho. Aí eu olhei bem para ele e falei, sério? Seu filho te dá trabalho. O que o senhor faz mesmo que o senhor falou que fica muito na rua? O senhor não acabou de dizer que o senhor fica muito na rua? E o senhor está com sinal que o senhor bebeu o dia inteiro. Na sua casa só tem bebida. Então, como que o seu filho vai fazer coisas diferentes do que o senhor faz? Como que o senhor vai julgar o que ele faz, ele com 14 anos, sendo que o senhor está fazendo a mesma coisa? Então, adianta bater nesse menino? Sendo que o exemplo que ele tem lá dentro da casa dele é totalmente distorcido? Vai adiantar o pai dele pegar ele e quebrar ele no pau? Para ele não ir para a rua e não beber? Sendo que o pai estava bebe, e o pai dele vive na rua. Então esse é o ponto. Até que ponto o couro, a surra, educa uma criança? Não é? Então, assim, eu que tenho 3 filhos maravilhosos, meus filhos são uma bênção na minha vida,
E eu vivi muito já, e eu olhei muito menino, passei a minha vida inteira cuidando de menino, Inclusive, de criança, inclusive você, mas eu não vou contar isso aqui, não, senão o povo vai pensar que eu sou muito velha. Mas eu fui babado do pastor Alexander na infância. E ele era lindo. Eu tenho foto sua lá em casa para provar. O povo vai pensar que eu tô muito velha. Mas eu sou totalmente contra agressão física. Eu acho que nós precisamos usar modelos mais educativos, mais pedagógicos, sabe? Instruir os nossos filhos, sentar com eles, conversar, ter tempo de qualidade. Você não vê isso mais hoje. Aquela família sentar na mesa, né? Comer, não, cada um com o celular, cada um no canto com o seu celular na mão, né? E não consegue sentar na mesa para comer, para conversar. O filho, acontece coisa com o filho lá na escola que ele guarda sozinho dentro do coração dele. Por quê? Porque ele não tem quem ouve ele. Ele não tem quem ouve. Então, assim, a educação hoje de criança e adolescente é uma educação mais complexa. Né? Quantas famílias que você vê hoje que entregam o celular para criança de 3 aninhos só fica com o celular na mão. Quem está educando aquela criança? Uhum. Quem está colocando valores para essa criança? Não é os pais. Aí quando ele faz algo errado, você vai bater nele? Essa é a mensagem que você deve passar para ele? Acho que não é por aí, né? Não é. Agora sim, é diferente o conselho tutelar agindo em ambientes diferentes? Por exemplo, na casa, no escritório. Uhum. Eu acho que vocês trabalham à noite também, né? Então, nós trabalhamos 24 horas. Nessas baladas É assim, não, assim, o Conselho Tutelar não fiscaliza festa. Já tem outro órgão, né? O Conselho Tutelar, ele fiscaliza instituições. Ele fiscaliza instituições, por exemplo, abrigo, escolas, projetos sociais. Nós fiscalizamos instituições. Agora, bar, motel, hotel... casa noturna, nós temos o Juizado da Infância e Juventude, que faz um trabalho espetacular, maravilhoso também. Mas esse é mais eles. Por exemplo, então, se eles acham uma adolescente, já acontece sempre, acham um adolescente lá na casa noturna, né? Tá trabalhando lá na casa noturna. Aí eles acionam a gente, o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar recebe essa adolescente, aí nós vamos fazer o nosso trabalho para essa adolescente. Mas quem vai lá não é vocês. Ela fiscaliza. O juizado da Infância e Juventude. Aí se eles acham adolescente, por exemplo, nessa situação, ou uma criança em situação de violência, em situação de risco, aí eles acionam o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar faz o trabalho dele, né? Pega essa adolescente, vê cadê a família, de onde que ela já aconteceu dela ser de fora, de outros estados a gente tem que ir lá levar. Para entregar para a família. Mas o juizado, ele por exemplo, chegou numa batida, tem um adolescente bebendo. Aí eles vão multar, aplicar, fazer o documento para que esse estabelecimento responde judicialmente por isso, né? E o juizado vai na residência e entrega o adolescente para os seus pais. Entendi. Né? Como eu falei, aí tem os ambiente escolar, como que é, juizado? Não, o Conselho Tutelar. Já troquei as bolas já. O Conselho Tutelar na escola. Então, a escola aciona muito o Conselho Tutelar, são grandes parceiros do Conselho Tutelar, a educação. Eles acionam em várias situações, né? Evasão escolar. Por que a criança não está indo na escola? Isso. Evasão já saiu totalmente, já não está indo mais. Já não está indo mais. E infrequência escolar. Com 5 dias consecutivos, 3 dias seguidos e 5 dias consecutivos, a escola já tem que acionar o Conselho Tutelar, mandar para o Conselho Tutelar. Aí eles mandam em relatório. Manda as faltas, o que eles fizeram, se falou com os pais, qual a resposta dos pais. Aí eles têm que mandar para o Conselho Tutelar. Aí a gente vai atrás desse pai, saber o porquê que essa criança está faltando à escola. E a gente aplica medida.
Pois é, mas você falando sobre isso, eu vi uma reportagem, não sei se é verdade, tá aumentando demais, né? Demais. Aqui em Caldas Novas também deve ter Não, muito. demais. Chega para nós, às vezes, 700 de uma vez, 30 de uma vez em frequência escolar. Para nós chega muito. Isso é por mês? É, Ou mês. é semana? Não, passou uma semana que começou as aulas, já chegou em frequência. Nossa. Porque o menino não compareceu, fez a matrícula e não compareceu. Então, às vezes chega, teve um dia que a gente ficou até assustado, chegou mais de 100 em frequência escolar. De uma vez. Aí vocês têm que ir. Aí a gente tem que ir na casa, pegar o endereço. Eles mandam o endereço, manda tudo. O que foi feito, porque primeiro eles têm que fazer a buscativa, né? A escola tem que fazer a buscativa. Liga, passa Ele liga pro pai, passa mensagem pelo WhatsApp, tenta saber por quê. Se não resolver o problema, se a infrequência continua, aí tem que acionar o conselho que tá lá. Aí a gente vai na casa, saber o que está acontecendo. E é tão importante isso, porque nós já pegamos cada coisa por causa de infrequência, que você não tem noção. Trabalhar. Porque, né, e assim, nós já pegamos criança que estava toda machucada, que foi espancada, e aí o pai, a mãe não deixou ir para a escola para esconder os hematomas. Nós já pegamos crianças que estavam há dias trancada dentro de casa, com fome, há dias que estava trancada. A mãe saiu, não sabe lá Deus para quê, e deixou as crianças trancadas há dias, elas com fome. E aí veio a infrequência. E se o conselho tá lá, não chega lá, elas tinham morrido. Porque a mãe nunca apareceu, né? Foram pro abrigo e a mãe não ficou sabendo que o conselho pegou os meninos e já nunca apareceu. Então, assim, são muitas situações. Crianças que não foi para a escola para cuidar do irmão pequeno. Né? Nós já pegamos um menino de 7 anos que cuidava do irmão de 3 e a irmãzinha de 1 ano e meio. Aí estava não indo para a escola para cuidar dos irmãos menores. Então é um trabalho muito importante, esse trabalho de infrequência escolar. E tem vezes que a gente chega lá e os pais ficam bravos, você está lá na minha porta. Eu falei, meu trabalho. Meu trabalho, né? Então, assim, e a escola aciona também, não só evasão escolar, infrequência, mas também sinal de maus trato. É criança que chegou roxa, que apanhou. É criança com fome, que a escola percebe que ela chega com muita fome. Aciona o conselho tutelar, mas como eu já falei, não para a gente ir lá e... Não, a gente chega na casa, a mãe fala, não, tá indo para a escola sem comer, porque eu não tenho. E a gente aciona a rede de proteção. Pois é, essa rede, vocês... Bom, eu tô perguntando que eu não sei. Sim. Entendeu? Estilo assim, opa, aqui não tem comida. Né? O que a gente pode fazer? Aí entra em contato para levar a cesta básica? Isso. Vulnerabilidade social, a gente aciona o CRAS. Aciona o CRAS, assim, faz um trabalho maravilhoso. Já teve de eu ligar para a diretora do CRAS, é urgente, a família não tem nada para comer hoje, é urgente. E porque eles têm também o protocolo deles, né? A gente manda em ofício, a gente manda documento em ofício para eles. Eles escolhem o ofício, distribui para a equipe, às vezes demora um pouquinho, né? Mas já teve de eu ligar. Olha, urgente lá, e eles vão na hora. Porque é algo da ação social? Ou é do CRAS? O CRAS é da ação social. O CRAS é assistência social básica. Tá? O CRAS é quando não houve um direito violado, mas a pessoa está em situação de vulnerabilidade. Falta de alimentação, às vezes ela precisa... Tem muitos benefícios do governo, auxílio aluguel, né? Até esse dia a primeira-dama estava distribuindo, né? Entregando os cartãozinhos. Tem muitos projetos do governo para ajudar essas famílias. Os CRAS também têm o serviço de convivência, onde atende idoso, né? Tem aquele momento do idoso, atende a gestante. Tem dentro do CRAS também um projeto que eu sou maravilhada, que é o Meninas de Luz. É um programa Meninas de Luz, que atende gestantes, tem enxoval,
da enxoval, da banheirinha, tem atendimento psicológico, tem assistência social, tudo para acolher essas mãezinhas que estão passando por essa fase. E é um projeto muito bom. Então, sim, tem muita coisa para fazer. Uhum. Então, quando como eu estava falando, a escola aciona, a menina chega apático, a gente percebe que está passando fome. A gente vai, faz o atendimento, aciona o CRAS, né? Tem vezes que a criança relata abuso sexual, relata que foi abusada sexualmente, porque na maioria dos abusos sexuais é dentro do seio familiar, né? E aí ela relata, então essa criança é acolhida, né? E Tem os lugares que vocês levam elas, né? quando é abuso sexual, já tem todo um protocolo, porque nós temos a lei da escuta especializada, então tem todo um protocolo, né? O abuso sexual, se a criança relatou, por exemplo, para a professora, olha, aconteceu isso e isso, ela fez uma fala espontânea, o que essa professora vai fazer? Ela vai colher esse depoimento, essa escuta dessa criança, né? Vai relatar tudo que a criança passou para ela e muitas vezes ele já liga para o conselho, eu preciso de uma orientação, porque a criança relatou, olha, ela relatou, você vai fazer um relatório de tudo que ela te passou. E aí ela, com o relatório dessa professora, a gente vai na casa, vai ler o relatório, vai analisar a situação e vai, com esse relatório, vai passar para a polícia civil, para a polícia civil fazer a investigação e para o Ministério Público. Porém, tem um outro procedimento. Por exemplo, se essa criança relatou que é o pai, né, o padrasto, o irmão, acontece irmão, avô, tio, e essa pessoa está dentro da residência, mora junto, aí nós temos que tomar medida. Nós temos, vai deixar lá. Ou nós temos que retirar a criança. Uhum. Aí a gente analisa. Não, mora na casa? Quem que é o suspeito? Ah, então mora na casa? Mora. Então a gente vai, conversa com essa mãe, fala, mãe, qual outra opção? Tem uma tia, tem uma avó. Às vezes é o padrasto, cadê o pai? Né? Onde está o pai? Uhum. Né? Ou às vezes é o contrário, mora com o pai, né? Cadê a mãe? Então a gente vai pegar um parente mais próximo, que tenha condições de receber essa criança, e a gente vai fazer visita na casa, analisar se essa criança, se eles têm condições de receber, porque aquela criança está na sua responsabilidade. Você não pode tirar ela de uma situação ruim e colocar ela em outra pior. Então você tem que analisar. Aí, não, eu tenho uma avó, eu tenho uma tia, eu tenho um pai que tem condições de acolher. A gente vai, entrega para esse familiar, com a documentação, tudo certinho, encaminha para o Ministério Público. Não tem ninguém. Não tem ninguém, ou é de outro estado, e então não tem ninguém. Então a gente faz o acolhimento, coloca ela na instituição de acolhimento, que hoje aqui só tem o Lar Batista. Também faz um trabalho muito bom. E depois aí a juíza que vai tomar, né, a decisão, tem a equipe que faz os estudos, aí eles vão buscar parente fora. Mês de março mesmo, o Conselho Tutelar, o nosso Conselho Tutelar foi no Maranhão 2 vezes, no mesmo mês. Levar as crianças. Acib, meu Deus. É muita coisa. Não, eu fico pensando assim, são coisas pesadas, né? Muito pesada. Na realidade, no meu primeiro mandato, eu tive que fazer terapia. Meu cabelo começou a cair, fui no médico, o médico falou assim, não você não tem nada clínico não, é o seu trabalho. Aí eu fui fazer terapia. Hoje eu sei separar, mas no começo foi difícil. Assim, a gente via muita coisa, né? Eu vi muita coisa. Eu falo que eu sou 2 pessoas, eu sou a Racib antes do Conselho Tutelar e eu sou a Racib depois do Conselho Tutelar. Hoje eu vejo a infância com outro olhar. O pessoal fala assim, o Conselho Tutelar não faz nada. Quem fala que o Conselho Tutelar não faz nada, não conhece o trabalho do Conselho Tutelar, é totalmente leigo,
ou é por ignorância mesmo, né? Ou procurou o conselho tutelar para aquilo que não é do conselho tutelar. Porque a gente trabalha muito e é situações complicadíssimas. É porque, assim, e conselho tutelar hoje, assim, diante da sociedade, é um cargo, estilo assim, elitizado, né? Vamos colocar assim, opa, eu vou me Só candidatar. cabine de emprego. Cabide de emprego. Vou me candidatar e tal, pá, coisa bacana, tal, seu conselho tutelar, mas do jeito que você tá falando aí, Candidata. deixa eu te falar um negócio. Candidata. Um dia eu passei, uma professora falou para mim assim, passei na na escola para pegar um documento, e ela falou assim, eu vou candidatar, isso tem uns anos já, porque o conselho tutelar não faz nada mesmo. Eu falei, mesmo? Eu vou te fazer um convite. Você me acompanhar ali no atendimento que eu vou fazer agora. Eu vou na casa de 3 pessoas, todos 3 são doidos, têm problemas mentais gravíssimos, e eu vou lá retirar 3 crianças lá da casa. Bora. Eu vou ser bem recebida lá, será? Vamos comigo. Pergunta se ela quis ir. Então, vocês chamam proteção policial, alguma coisa assim? Porque sim. É muito tem perigoso. vezes que a gente precisa. Porque assim, tem vezes que você sabe o que vocês vão enfrentar, né? A gente pega, você vê, a gente entra em casas que as pessoas são usuárias de droga, são agressivas. Quando a gente vai fazer a retirada da criança, o certo é a gente levar a polícia militar, porque eles não entregam fácil, né? É lógico. Então, assim, é complicado. Às vezes, tem vezes que eu fui surpreendida, que eu achei que era tranquilo, igual um senhor queria me dar um tiro por causa de infrequência escolar. Por que você não levou a polícia? Eu falei, é uma infrequência escolar. Então, tem vezes que você entra, já teve colega que viu a faca, assim, o cara passar com a faca. Ela, um atendimento tranquilo. Ela foi lá conversar, né, porque a criança estava chorando muito desnutrida, não estava levando para a escola. Foi conversar, entender o que estava acontecendo. Já pegaram faca para ela. Então, você nunca sabe aonde você está entrando. Sim. Com quem você está mexendo. Né? Já teve vezes de eu pegar criança de pessoas que a gente sabe que era do tráfico. Do tráfico de drogas. A gente vai, recolhe tudo e depois você leva a polícia, né? Para pegar a criança e depois. O conselho tutelar não tem proteção. Né? Mas, assim, nada disso não desanima a gente continuar trabalhando. Porque quando você vê que você fez um trabalho e que salvou uma vida, tirou uma criança da situação de risco, é muito gratificante, né? Então, mas o que é mais difícil no nosso trabalho são as distorções, né? Igual tem pessoas que chamam a gente para questões de guarda, né? Porque o pai do meu filho pegou a minha criança e não quer devolver. Eu falo, mãe, tem que acionar o judiciário, né? Quem decide guarda é o judiciário. Não é com vocês. Não. O conselho tutelar não faz nada. Não. Porque se a criança tá bem com a mãe, bem cuidadinha, a mãe não quer entregar pro pai, eu vou saber o motivo que ela não quer entregar pro pai. Se a criança tá bem com um dos pais, seja o pai ou seja a mãe, porque como que eu vou tirar essa criança daquele ambiente que ela tá bem e vou entregar ela para um ambiente que eu não sei como que ela vai estar? Não é? Então, nós não interferimos. O que eu falo? Mãe, tá preocupada? Eu posso ir lá ver a criança. Se ela tá bem, como que ela tá. Mas se ela estiver bem lá, ela fica lá. Tem que buscar o judiciário. E aí eles falam que a gente não quer ir porque não quer trabalhar. Você falou que para mim o que não é o conselho tutelar, né? Não é para catar o piolho. Né? Não é rebeldia, né? Não é para ir lá conversar. Quando a pessoa for acionar o conselho tutelar, ela tem que focar em duas coisas: violação de direitos e situação de risco.
Esse é o nosso a família trabalho. que vai ligar para você. Então, Porque tem família que liga, assim, tipo assim, Hum. uma avó denunciar a sim. filha, minha filha não está cuidando dos meus netos direito. O amor de vó fala mais alto que Não tem. E tem questões, tipo, problema na família. A gente já teve situação que a gente chegou lá e era briga da família. Não tem nada de problema com a criança. Mas é um conflito familiar, né? Muito grande. Mas aí a gente encaminha para o CRAS, que o CRAS também trabalha em conflito familiar. Então a gente vai fazer também o encaminhamento. Você tinha falado para mim aqui que o Conselho Tutelar é a porta. É a porta de entrada para toda violação de direito, porque toda violação de direito, ela tem que ser comunicada ao Conselho Tutelar. E isso, através da lei Henri Borel, que veio a lei Henri Borel, se você sabe que uma criança está sofrendo maus tratos, ou você suspeita que ela está sofrendo maus tratos e não denuncia, você responde criminalmente por isso. Então, aí a porta de entrada. Tem violação de direito, saúde, identificou, o conceito está lá. A escola está com sinal de maus tratos, tem uma violação de direito. Vai encaminhar para o conceito está lá. O conceito está lá, é a porta de entrada. Nós colhemos essas informações, averiguamos, identificamos o problema e nós fazemos os encaminhamentos para a rede de proteção, porque o conceito está lá, não executa serviço, ele requisita serviço. Então, a nossa atribuição é requisitar serviço na área da saúde, da educação, da segurança pública, e a gente requisita serviço e acompanha se esse serviço está sendo feito. O menino precisa de um exame e esse exame não tem no município, não conseguiu. Nós vamos requisitar da Secretaria de Educação, de Saúde. Nós vamos requisitar esses exames aqui. Essa criança precisa ser atendida, nós damos um prazo para mandar a resposta para nós. E a gente acompanha. E o órgão que não atender essa requisição do Conselho Tutelar sem justificativa, ele responde judicialmente. Nós podemos representar esse órgão. Ministério Público. Vai Ministério Público Judiciário. Aí eles entram com ação. Então, assim, então essa é a nossa função. Nós colhemos a denúncia, averiguamos a denúncia, fazemos os encaminhamentos para quem tem que executar o serviço e acompanhamos se o serviço foi feito. Né? E nós aplicamos a medida nos pais. Pai, eu vou te aplicar a medida, essa medida aqui, para você levar o seu filho no CAPS, no atendimento psicológico. Pai, eu vou aplicar essa medida aqui para você não deixar o seu filho faltar à escola mais. E a gente aplica a medida nos pais. Se essa medida não foi cumprida também pelos pais, nós também representamos os pais. Por exemplo, hoje a frequência é tão séria que é abandono intelectual. É crime. Se nós, dentro do nosso atendimento, a gente viu que essa criança não está frequentando a escola, né? Nós podemos encaminhar esse pai para a Polícia Civil. Nós fazemos ofício para a Polícia Civil. E ele responde inquérito por abandono intelectual. E é crime. Na área turística em Caldas Novas, vocês têm uma forma de trabalhar diferente também? Não, a mesma coisa. Hotelaria? A mesma coisa, assim. Às vezes chega muito pouco. É pouco. Chega muito pouco. O que a gente está recebendo muito é a questão do documento, porque no artigo 82 do ECA diz que criança e adolescente só hospeda com autorização dos pais, com reconhecido em cartório. E aí tem pessoas que chegam sem o documento certo. Ou chega sem autorização autenticada, ou chega sem autorização dos pais. E aí o hotel não quer hospedar. Aí eles ligam para nós, mas nós não temos o que fazer. Nós não temos nenhum documento que autoriza. Então, está tendo muito. Inclusive, nós já tivemos reuniões lá no Ministério Público,
Sexta-feira mesmo teve uma reunião lá no Ministério Público para a gente poder articular com a rede hoteleira para sanar essas questões, porque está acontecendo demais. Mês de janeiro, toda hora eu ligava para o Conselho Tutelar, porque eles acham que nós temos um documento que autoriza eles a hospedar com a criança ou adolescente no hotel. Nós não fazemos isso. Se a lei fala que não pode, eu vou contra a lei. Aí eu vou tirar a responsabilidade do hotel e pôr para mim? Não, a gente não faz. Né? O que os hotéis têm que fazer? Informar corretamente antes de vir. Tem pessoas que vêm de longe e tem que voltar para trás. Nossa. Aí não, hein? Então é isso. Nós temos toda uma rede de proteção. Que nós temos os CRAS, nós temos o CREAS, nós temos os CAPs, né? O Caldas Novas tem algo que é muito bom, que muitos municípios não têm, que é o CAPSI, que é o CAPS infantil. Ele atende até 17 anos. Outra coisa, está acontecendo um abuso infantil em uma casa. Eu sou vizinho. E eu tô em silêncio. Porque talvez pode ter alguma situação comigo. Essa pessoa, ela pode também sofrer alguma demanda na justiça, né, de vocês? Por ela não denunciar? Tem. A lei Henri Borel, ela enfatizou muito isso. Né? Porque o caso do Henri Borel trouxe uma mudança muito grande, né, para toda a sociedade. Um olhar diferente. Porque o Henri Borel, ele sofreu agressões gravíssimas dentro de casa. Né? E tinha pessoas que tinham conhecimento disso. E não denunciou. E daí a criança morreu. Então tem que denunciar. A sociedade, ela é obrigada, todo mundo é obrigado a denunciar. Responde sim, criminalmente. Agora, eu entendo que às vezes as pessoas têm medo de denunciar. Às vezes acontece assim, ser uma casa de tráfico, sabe? Ou às vezes é parente, mas eu vou denunciar, meu parente vai ficar com raiva de mim. Tem formas de você denunciar sem ninguém saber que foi você que denunciou. Tem o Disque 100. Pois pelo Disque 100. Tem o Disque 100, né, que você pode ligar no Disque 100. Sem falar quem é. Lá você não precisa se identificar, porque você tem que ter as informações, assim, por exemplo, endereço, né? Uma informação básica, um endereço, o nome do menino. Agora você pode ligar também no plantão do Conselho Tutelar, porque nós não falamos quem denunciou. E qual que é o... Já aproveita. Eu trouxe aqui porque a minha memória não está muito boa. Então, nós temos o da sede, que é o interno lá da sede, que é das 8 às 6 horas da tarde. Tá, mas tem dois, não é? Isso. Tem o da sede, que é até 6 horas da tarde. E tem o que é 24 horas, inclusive feriado. Se você ligar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, vai ter um conselheiro para te atender. É telefone? Telefone. No... O da sede tem o WhatsApp, mas a gente não recebe denúncia por ele, tem que ligar. Sim. Por quê? Porque se você vai fazer uma denúncia, quem está com o celular é quem está externo. Então aí ele já vai fazer a denúncia. Agiliza mais. Ele já vai na O da sede não. O da sede é para receber documento, passar orientações, receber documento. Então, o ideal é você ligar no do plantão, porque ele é 24 horas. E qual que é o telefone mesmo? É 64 9 92 35 97 87. Esse é 24 horas. Nós sempre temos lá um conselheiro para atender. Às vezes não é demanda nossa, mas a gente orienta, porque nós também temos o Conselho Oeste. Nós temos 2 conselhos, né? Nós temos o Conselho Oeste também. A Caldas Novas é dividida no meio, né? Porque um conselho só não dá conta da demanda. E vocês lá são 10 conselheiros, tem 10 no outro? Não, são só 5 em cada um. São só 5. Então 10 é o total. 10 é o total.
Nossa demanda é muito grande. O ano passado, nós tivemos mais ou menos 1.600 crianças que a gente acompanhou. 1.600. Porque no atendimento conceito lá não é assim, eu atendi o Joãozinho e acabou. Não. Você tem que acompanhar. Eu tenho que acompanhar aquele menino até aquela violação cessar. Né? Tá tudo bem com ele, beleza, tá na situação, saiu da situação de risco, tá tudo bem, beleza, acabou o atendimento. Mas assim, como é que administra tudo isso, minha querida? Eu acho que não dá, não. Você não dá conta, não, hein? Como é que dá conta de administrar tudo isso? É difícil, assim. Eu falo que a experiência, hoje, pro conselho tá lá, eu vejo que é muito importante. A experiência. Porque no começo a gente entra tão perdido, porque quando você entra pro conselho tutelar, eu fui assim, eu quero crer que todos os conselheiros sejam assim. Eu entrei querendo fazer algo melhor, querendo fazer um bom trabalho para nossas crianças e adolescentes. Esse era o meu intuito, né? E aí a gente quer abraçar o mundo, né? A gente acha que vai resolver tudo, que vai, nossa, super-homem, super-mulher maravilha. E aí não é bem assim. Você tem que saber conversar. Eu falo que uma coisa que um conselheiro precisa ter para ser conselheiro tutelar é duas coisas. Primeiro, empatia. Que se você não tiver empatia pelo ser humano, você não vai conseguir lidar com o ser humano. Né? Você não vai conseguir entender o ser humano. E a outra coisa é capacidade de ouvir. Você precisa ouvir. Você precisa acolher aquela família. Acolher aquela família com responsabilidade. Ouvir o que está acontecendo. Porque ser humano não vem com manual de instrução. E nós lidamos com o ser humano, né? E ser humano não vem com um manual de instrução, né? A sua realidade não é a realidade da Dona Maria, do seu João, não é a realidade deles. Então você tem que ter respeito pelo indivíduo, respeito por aquela pessoa. Que quando você vai atender uma família, que a família tem toda uma história, né? Eu falo que ciclos têm que ser quebrados, porque assim, ó, a Dona Maria foi criada assim, apanhando na violência, na agressividade. Ela foi criada assim. Ela vai criar os filhos dela assim. Os netos dela vai criar os filhos deles assim. Então é essa engrenagem que precisa ser quebrada. Então, para isso, você precisa acolher essa família, entender como que funciona aquele núcleo familiar, que tipo de deficiência tem ali, né? No que você pode, quais são os meios que você tem para ajudar essa família, né? E é isso, nós temos uma rede de proteção para fazer isso, né? Eu acho assim, eu posso estar enganado, mas eu acredito que vocês não divulgam o trabalho de vocês, né? Nós não podemos, né? Então fica difícil a comunidade entender o que vocês passam, qual a importância do trabalho de vocês. E quando divulga, o que não fez. E também os outros meios de comunicação, que é a coisa catástrofe do negócio, né? Então, assim... Eles só falam da parte ruim da história. Por exemplo, todos os casos, pode colocar aí, muito difícil um que não é, mas pode colocar aí 90% dos casos de abuso sexual que chegou na delegacia, foi através do Conselho Tutelar. Quem levou essa demanda para a delegacia foi o Conselho Tutelar. Então, só chegou lá que nós encaminhamos para lá. E quando nós mandamos para lá, a gente já foi na casa lá, já enfrentou o pai agressivo lá, a família agressiva, a família violenta, a família que queria bater na gente. Aí foi o procedimento tudinho para a delegacia. Então, a importância do Conselho Tutelar, né? Então, é essa importância que a gente tem, porque já teve casos que eu estou dizendo de mim, mas os nossos colegas, meus colegas lá, meus outros 9 conselheiros lá, que têm feito um excelente trabalho, teve casos que se eu não chegasse, a criança tinha morrido. Eu peguei uma criança que ela estava com um galo enorme na cabeça, assim, a médica achou até que ela estava com traumatismo craniano.
ela estava com a bacia quebrada, ela tinha várias queimaduras no corpo, que tinha queimaduras sarando, que já estava cicatrizando, e queimaduras novas. Meu Deus do céu. A orelha dela aqui estava rasgada, da mãe puxar, rasgada aqui. E foi uma vizinha que ligou, a vizinha falou assim, olha moça, eu vou te pedir, pelo amor de Deus, não conta que foi eu não. Eu não aguento ver essa criança sofrer, ela não tá andando, a mãe bateu. Eu acho que ela não quebrou a perninha dela, ela não tá andando, ela tá com um galo enorme na cabeça. E se ninguém fizer nada, essa criança vai morrer. E a mulher tinha muito medo dela. Depois eu fui entender por que ela tinha medo dela. Eu falei, não, eu tô indo aí. Cheguei lá, ela não tava. Aí a vizinha falou assim, não, ela foi pro hospital, parece que ela viu eu ligando. Ela levou a criança pro hospital, eu desci pro hospital. Cheguei lá no hospital, perguntei, tem uma criança assim? Ela falou, tem, ela vai ficar internada. Nós estamos achando que ela está com um traumatismo craniano. Meu Deus. Aí eu fui, acompanhei o atendimento da criança no hospital, aí que viu que ela estava com a bacia fraturada, quebrada, por isso que ela não estava andando. E aí, menino foi, peguei essa criança, acionei a Polícia Civil, fizemos exame de ML na criança. A criança tinha tanta queimadura, e tinha uma queimadura na batata da perna, muito feia. E ela falou que ela não queimou a criança não, a panela que pegou na perna dela. Eu falei, sério, a panela fez curva? Depois eu fui saber que ela esquentava a colher e colocava na criança para a criança quietar. E aí foi um atendimento muito difícil, porque depois, aí eu peguei essa menina, quando a criança saiu do hospital, eu pedi ao hospital para não entregar para a mãe. Aí elas me ligaram, olha, a criança está de alta. Passei no hospital, peguei a criança e pus ela no abrigo. E fui buscar a outra, porque ela tinha uma outra filha. Para pegar essa outra, eu não levei polícia. Eu arrependi de não ter levado. Porque foi muito difícil para me retirar a criança da casa. Eu achei que eu ia apanhar, que eu não saía viva lá de dentro. Vocês também podem fazer voz de prisão? Nós não temos poder de polícia, né? Não, mas assim, nós, desacatar conselheiro tutelar, vai preso, né? Não pode desacatar. Mas não. E aí, a sorte que o meu motorista viu que o negócio ficou muito feio, ele, lá do carro, ele ligou para a polícia. Ele viu que o trem tinha ficado feio. Eu não ia sair dentro daquela casa. Eu ia morrer, né? Aquele dia eu achei que eu ia morrer dentro daquela casa. Mas eu falei pra ela, eu falei assim, eu vou levar a criança. Nós duas vai rolar aqui, mas eu vou levar. Eu vim pra buscar e vou levar. Aí chegou um policial. Meu Deus. Aí me acompanhou, peguei a criança, pus ela na vida. Depois eu fui saber que ela estava até com mandado de prisão por tráfico de droga em outra cidade. Essa mãe. É por isso que a vizinha tinha medo dela. Ela era da traficante. E ela, depois eu fui saber por que a criança era tão maltratada. Ela usava criança, ela saía à noite para traficar e escondia as drogas dentro do carrinho da criança. E a criança não quietava. Deixava, lógico, né? Criança não tinha 2 anos. Então foi muito, muito triste. Então, assim, foi muitas situações. Compartilhe um caso, assim, que te marcou. Assim, é lógico que tudo que você está falando aqui, mas assim, quando eu falo para você, vem esse caso. Eu tenho muitos, assim. No começo do meu mandato, eu lembrava, eu chorava. Hoje eu já comecei a ter um pouco de maturidade, mas é muito difícil. Assim, tem uma criança de 10 anos, ficou grávida do avô. Não precisou fazer o aborto porque o próprio organismo dela expulsou. Mas assim, uma que me marcou muito é uma menina de 12 anos que ela contou para a professora que o padrasto estava abusando dela. E aí eu fui na escola e é uma situação tão complicada que não, eu não vou ouvir a menina não, porque o negócio é muito, muito sério. E eu fui, fiz a acolhida da criança, da menina, da adolescente. Acolhida, né? que você fala acolhida. Acolher, fazer um tempo com ela, isso, deixar ela falar espontaneamente o que tiver no coração dela. Você não pode, principalmente com a lei da escuta agora, nós temos a lei da escuta.
que a gente não pode ficar, o que aconteceu, como é que foi? Não, ela tem que ter uma fala espontânea. E ela vai falar só uma vez. Se ela falou para mim, eu fiz o relatório, acabou. Ela só vai ser ouvida de novo no judiciário. Ela não tem que ficar sendo ouvida em tudo quanto é lugar. Porque cada vez que ela fala, ela revive. Sim. Então é para evitar a revitimização. Então eu fiz a acolhida dela, ela me relatou tudo, e eu vi um estado de sofrimento muito grande no coração dela. Que ela estava sofrendo muito. Por quê? Porque ela amava muito a mãe, a família dela. Mas ela não queria viver naquilo mais. Então ela estava nisso. Aí eu peguei ela, levei ela para o conselho, ela muito mal vestidinha, muito mal cuidada, sabe? A gente viu que não tinha aquele cuidado de mãe com uma menina, principalmente menina, né? Menina você quer enfeitar, né? Cuidar do cabelinho, ela não tinha esse cuidado. Já percebi isso. E então o que foi que me marcou muito nessa menina? A mãe ficou do lado do padrasto, do marido. E aí na hora de eu levar ela para o chamei a mãe, conversei com a mãe disse que não acreditava nela. Eu falei, não, eu acredito nela. Não acreditava, tudo. Fui levar ela para o abrigo. Quando eu estava levando ela para o abrigo, ela falou para mim assim, eu não queria perder minha família. Mas ou eu perco a minha família, ou eu vou ficar só vivendo essa tortura que eu estou vivendo. Então eu senti muita dor no coração dela, porque ela queria sair daquela situação, mas ela não queria perder a família dela. E a mãe dela, em momento nenhum, cogitou a hipótese de largar do marido para ficar com a filha. Eu expliquei, falei, mãe, se você tirar ele da casa, nós podemos pedir o afastamento dele. Porque a gente pode, principalmente se trouxe mais forte ainda a lei do Henri Borel, você pode pedir o afastamento do agressor. São medidas protetivas de urgência. Ele tem que sair da casa. Mas para isso ela tinha que querer. E eu não confiaria, nem se ela falasse que não, eu vou mandar ele sair para casa de um parente, eu não confiei. Porque ela ia ficar brigando com a menina. Porque você falou, porque você contou. Então, assim, me marcou muito por causa do sofrimento daquela menina. Ela não queria perder a família dela. Mas ela também não conseguia viver naquela situação mais. E a mãe, nem por um momento, a mãe cogitou a hipótese de separar para acolher a filha. Tanto que não acolheu, ela foi entregue para um parente em outra cidade. É, isso que eu ia te perguntar. Foi entregue para um parente em outra cidade. E ela falava para a mãe, mãe, você tá cega. Você tá cega, mãe. E me marcou muito, mas foi muitas situações. Foi essa menininha que estava muito machucada, sabe? Teve uma adolescente também que ela era abusada pelo irmão, pelo padrasto e pelo filho do padrasto. Pelos três. E aí ouvir os relatos dela foi muito doloroso, sabe? Então, são muitas situações. Tem situações de uma criança que ela estava dias trancada dentro de casa, ela estava tão fraca que você colocava ela em pé, ela caía no chão. Sem comida, sem água, a mãe viajou. Você faz ainda acompanhamento psicológico ainda? Assim, Porque eu vou te falar, eu não daria conta não. Muitas pessoas entram para o conselho tutelar com uma visão de que você vai ficar no computador, só ali fazendo ofício, né? E quando começa a trabalhar não dá conta. Teve gente que já saiu? Já, teve gente que não ficou. E tem muita gente que eu conheço, e pessoas boas não ficou. O conselho tutelar não aguentou. Teve pessoas que teve problemas mentais, adquiriu problemas sérios mentais, porque não aguentou. Teve um caso que foi muito marcante também para nós, uma menina que foi abusada sexualmente, pelo pai, que o médico legista chorou na hora que viu a situação que a menina ficou. O médico legista chorou. A lágrima desceu assim, ó. Viu tanto que a menina estava machucada. A mãe, ela começou a desmaiar dentro porque nós levamos ela lá em Morrinhos.
Não tinha médico no dia aqui Uhum. para fazer o atendimento. O pai ficou abusando dela sábado e domingo. Abusando dela. Aí ela conseguiu ligar no domingo para a mãe, passar mensagem para a mãe: mãe, vem me buscar. Quando a mãe chegou, ela contou para a mãe. Aí a mãe já foi na polícia. Nós acompanhamos o procedimento no IML lá em Morrinhos. A mãe, ela entrou em estado de choque. Ela entrou em estado de choque. Ela ficava assim, ó. Nem. Mãe, tem que fazer isso e isso. Ela não conseguia. Aí eu tive que fazer os procedimentos tudo, né? Porque ela não tinha estrutura para fazer. Aí nós fizemos exame de ML e tudo. E a menina muito depressiva. Ela deu uma depressão tão grande na menina, ela ficou apática. Apática. O tamanho que foi a violência que ela sofreu. O pai. E aí nós tivemos que esconder essa menina, porque a família do pai estava querendo saber onde que a menina morava, e nós tivemos que esconder o endereço. A mãe mudou de endereço, nós escondemos o endereço dessa mãe, tudo assim, com o Ministério Público, sabia da situação, relatamos tudo para o Ministério Público, e foi muito difícil. E foi a mãe ficou muito tempo nessa situação assim, meio, sabe, apática. E quem teve que sustentar foi o Conselho Tutelar, né? Que teve que sustentar. Nós mudamos ela de escola, né? Mas assim, a gente tem mesmo que... Eu vejo que o que me ajuda muito é minha fé, minha questão espiritual, sabe? É orar. Eu oro por essas famílias, eu oro por essas crianças, eu oro por esses adolescentes. E apesar que dentro do meu trabalho eu separo o que é a Racib pastora e a Racib conselheira tutelar. Eu preciso separar, né? Eu tenho que ser profissional. Mas é a minha fé, é orar e fazer o meu melhor. É um dos... É um das... Como é que eu vou poder falar aqui? Conselho tutelar é o quê? É um grupo? Não. Como é que eu vou falar aqui? Colegiado? É uma parte, né, de um trabalho, de uma secretaria, vamos colocar assim, que você acredita que pega algo mais terrível da sociedade. Mas é por quê? Porque nós é que somos a porta de entrada para tudo. Você sabe que um vizinho, a criança está sendo abusada sexualmente, para quem você vai ligar? O Conselho Tutelar. Se você ligar para a polícia vai falar, não, tem que chamar o Conselho Tutelar. Porque tem situações, por exemplo, um abandono de incapaz. A criança está trancada em casa, sozinha. Aí chama a polícia, né? Geralmente, em vez de chamar a polícia, chama o Conselho Tutelar. Geralmente. Mas a polícia também tem que ser chamada, porque é um crime. Mas né? assim, a polícia quando chega em um determinado local, que ela vê uma criança, ela chama o Conselho Tutelar. Abandono de incapaz, ela chama o Conselho Tutelar. Tem que chamar. Porque aí tem que ver o que vai fazer com aquela criança, né? Aí a polícia chama o Conselho Tutelar, toda situação que tem criança e adolescente nessa situação, aí chama o Conselho Tutelar. Às vezes a polícia chama o Conselho Tutelar por causa de ato infracional. Aí a gente explica para eles porque o Conselho Tutelar não atua em ato infracional. A gente atua depois. Por exemplo, o adolescente estava roubando, cometendo um furto, né? E a polícia militar chegou, pegou os adolescentes. Às vezes eles ligam para o conselho, porque a gente está aqui, o menino está aqui, foi pego, estava roubando, precisa do Conselho Tutelar. Qual que é a orientação? Olha, o senhor pode pegar o menino e levar ele e entregar para a Polícia Civil. A Polícia Civil vai acionar os pais. Quem tem que ir é os pais. Se a Polícia Civil não achar os pais, aí eles vão chamar o Conselho Tutelar. Para poder não pegar o menino, porque nós não tiramos o menino da delegacia mais.
Antigamente, o Conselho Tutelar ia lá, eles davam o termo, o documento para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar assinava e levava o menino. Nós não sabíamos nem para quem entrega esse menino. Né? Já chegou a vez que nós foi entregar o menino, onde você vai, menino? Onde você vai ficar? Não, tá ali. Chegava lá, era uma boca de fumo. Nossa Deus. E se eu assinei na delegacia, eu tenho que pôr alguém para assinar para mim. Eu tenho que entregar para alguém. E aí? Então, hoje não. Hoje nós não entrega para nós mais. Eles entenderam que não é nossa atribuição. Aí a polícia militar muitas vezes quer que a gente vá no local da ocorrência acompanhar o menino até a delegacia. Não é nosso trabalho. Vocês não vão também? Não, por quê? Ele tem que... A polícia, se tá pegou o menino cometendo um ato infracional, é um crime. O procedimento tem que ser feito na delegacia. Eu não sou segurança pública. Eu vou lá fazer o quê? Ele pega o menino, leva, entrega na delegacia. Eu vou atender esse menino depois. Quando ele for cumprir a medida dele, porque ele vai cumprir uma pena. Né? O povo fala que não tem punição para adolescente. Tem sim. Tem pena para adolescente, sim. Eles podem ficar até 3 anos em regime fechado. Então, a juíza vai lavrar uma sentença para ele, né? Ele vai cumprir medida. Tem que estar na escola, não pode sair à noite, tem que fazer isso, isso, isso. Aí o conselho às vezes é acionado para acompanhar esse adolescente na questão, arrumar uma vaga na escola, encaminhar ele para um tratamento psicológico, nessa situação que a gente trabalha com um adolescente que está em conflito com a lei. Última pergunta. Se você tivesse o poder de mudar uma lei dessas questões de criança e adolescente, qual que é a lei que você mudaria? Que ajudaria muito o trabalho de vocês? Uma lei para mudar... Olha, eu acho que nós já temos uma legislação. Tem pessoas hoje, e de uns dias para cá veio muito aflorado isso nas redes sociais, questionando o ECA. Eu acho que essa legislação aqui, ela é muito boa. O que precisa é pôr em prática. Nós precisamos de mais políticas públicas. Porque eu entendo que a gente tem que agir na base. Na base. A família. Que é a família, na base dessa estrutura familiar. É igual você tá com febre e você vai tomar remédio para febre. A febre era um alerta de quê? A febre é um alerta de ter uma infecção. Você vai só tomar remédio para febre? Vai resolver? Não vai. Você tem que tratar a infecção. Então, eu acho que o ECA já é uma tem tudo maravilhoso aqui. O que precisa é de pôr em prática. Nós precisamos de mais políticas públicas. Olha, por exemplo, Caldas Novas hoje, eu falo que Caldas Novas está inchada. Ela não cresceu, ela inchou. Ela inchou. Vem muitas pessoas de fora, muita família que vem para cá sem estrutura nenhuma. Ela vem, ela precisa de escola, precisa de tudo, né? Quanto à escola, tá dando certo. Tá dando certo. Estão arrumando as vagas, crianças não têm ficado fora da escola. Agora, nós, por exemplo, Caldas Novas está espalhada. Nós temos Tamboril, nós temos Jardim Privé, nós temos Mansões, que é um bairro grande e afastado do centro. Então, seria maravilhoso ter um projeto social, né, para atender essas crianças. Agora nós já temos um projeto social lá nas Mansões, tem feito um trabalho extraordinário, que é o Gente que Brilha, que é um projeto maravilhoso lá, mas eu vejo que ainda é pouco, né? Precisava de ter um projeto social melhor. Projeto social no Tamboril, projeto social no Jardim Privé. Então eu acho que precisa de mais esse tipo de projetos sociais para acolher essas crianças. Nós temos projetos sociais maravilhosos aqui, tipo o Projeto Educar, tem o Pro Família, que é só de meninas. São projetos maravilhosos. Tem o ACJuve, muito bom. Nós temos serviço de convivência, que é o antigo PET, mas tá falando até hoje de PET, mas é um serviço de convivência lá no Santa Efigênia. Mas assim, eu acho que precisa de mais. Eu acho que nós precisamos
de mais projetos sociais, mais escolas contraturno, né? Mas as leis, nós tivemos ganhos muito importantes. A Lei Henri Borel, que veio para trazer mais proteção para nossas crianças e adolescentes. Nós temos a lei da primeira infância, né? Nós temos a lei da escuta, eu questiono um pouco a lei da escuta, mas tá bom. Mas nós temos a lei contra o bullying, né? Que criminalizou o bullying, que eu acho que é muito importante. Então tem vindo umas leis muito boas, importantes, que vai agregar muito, que se pôr em prática, vai agregar muito, né? Então é isso, eu acho que é começar a agir mais na base do problema. Você falando na base, assim, para fechar da minha parte, depois eu quero deixar você também falar aquilo que você, né, gostaria de falar, depois que você responder minha pergunta. Seguinte, todas essas crianças que você acabou de me falar, infelizmente, estilo assim, aquilo que elas serão, a maioria das vezes é aquilo que elas passaram na sua infância. Então, assim, infelizmente, às vezes acho que é enxugar gelo, né? Mas você acredita que esses trabalhos, né, que vocês fazem, que esses contraturnos dos colégios, escolas fazem, é suficiente? Eu acho que são tudo construções. Se você for pegar a história, como que era lá na história passada, vindo, eu creio que o ser humano tá evoluindo, mas nós precisamos evoluir mais. Eu vejo que eu vou acreditar que uma sociedade evoluiu quando nossos velhos, nossos idosos foram respeitados, as nossas crianças forem protegidas, porque não é, como diz aqui o ECA, é dever de toda a sociedade. E os animais. Proteger os animais. Quando eu ver que a sociedade está fazendo isso, eu vou falar, não, beleza, nós evoluímos bastante. Então, são construções. Eu vejo que melhorou do muito passado para cá, porque antigamente a criança era totalmente dos pais, eles podiam fazer o que queriam com as crianças, né? Hoje ainda tem tortura, vocês, né? Tudo. Hoje já estão tentando quebrar, né, esse ciclo, né? Quebrar essa visão dos pais, né? Por exemplo, trabalho infantil é uma luta nossa. Trabalho infantil. Porque o trabalho infantil ainda está na sociedade. Esse menino é melhor trabalhando, tá roubando. Tem que trabalhar mesmo. Eu trabalhei, eu fui atender uma mãe que os dois meninos, eles ficavam sozinhos na parte da manhã. O irmão de 7 dava comida pro irmão menorzinho, um pouquinho dele, 5 e pouco. Dava comida, levava, eles iam sozinhos para a escola. E na parte da manhã, quando eles não acordavam mais cedo, eles tinham que sair para catar latinha, catar coisa na rua. E quando eu fui falar com essa mãe, eu falei, mãe, mas não pode, eles estavam na rua, catando latinha. Ela deu até um cestinho de doce para eles vender. Peraí, já fica sozinho em casa, já vende doce na rua, ainda vão sozinho para a escola e volta sozinho da escola. Ela falou assim, mas eu fui criada assim, eu trabalhava, deu de 6 anos de idade. Eu falei, mas não se trata de você. Não se trata de você, se trata dele. Então, hoje a nossa luta muito grande é contra o trabalho infantil, porque tá na sociedade ainda, acho que é mais bonitinho demais trabalhar, né? Peguei um menino vendendo doce na rua, no sol quente, sem almoço, e quando eu cheguei, meninas quase me bateram. Uma mulher veio de lá brava, quando você tá lá, além de não fazer nada, ainda proíbe os meninos de trabalhar, que vocês não deixam os meninos trabalhar. Esse menino é um exemplo, que bonitinho esse menino trabalhando. Eu falei assim, moça, você tem filho? Ela falou, tenho. Eu falei, onde estão seus filhos? Eu falei, não precisa responder, não. Seu filho está lá na sua casa, no ar-condicionado, com o celularzinho na mão, jogando, vai para a escola de carro, né?
Então, é bonitinho porque não é o seu filho, é bonitinho porque é o filho do pobre, é o filho do miserável, né? Aí é bonitinho. Você quer levar esse cesto de doce aqui, dá para os seus filhos vender na rua, no sol quente, 2 horas da tarde? Você almoçar? Você não quer não, né? Sabe por quê? Porque é o filho do pobre. Isso é hipocrisia. Agora, quando a gente vê um menino vendendo doce na rua, a gente tem que questionar por que ele está vendendo doce na rua. Para que ele está vendendo doce na rua? Porque muitas pessoas falam assim, ele está vendendo é para ajudar os pais. Não é função dele ajudar os pais. E outra coisa, ajudar os pais em quê? Será que esse menino, porque eu já cansei de ver, menino vendendo coisa na rua, mas era para os pais usar droga, para os pais beber cachaça. Os pais estavam confortadinhos, esperando o dinheiro para eles beber. E o menino na rua vendendo doce. Então, assim, a gente tem que questionar o porquê. Como que esse menino vive? Uhum. Então, assim, para nós, eu creio que se nós continuarmos avançando, né, na proteção das crianças, cuidar mais da base familiar, eu acredito que daqui a uns anos, eu acho que a nossa sociedade vai estar bem melhor. E você falou assim, esses meninos que você atendeu, será que eles vão melhorar no futuro? Eu acredito que sim. Eu acho que na maioria vai melhorar, porque nós tiramos ela daquela situação, né? Tiramos ela daquela situação, colocamos ela numa situação melhor. Mas assim, como como falamos aqui várias vezes, é a base familiar, né? Se ela for educada em fazer pão, jamais ela vai tacar pedras, né? Se ela for criada no amor, né? Criada mostrando amor para aquela criança, ela vai com certeza ser um ser humano melhor. Até para bichinho. Você já viu pessoas que judiam de bicho agora adulto? Era crianças que judiavam de bicho na infância. E não teve um pai para dizer para ele, filho, pode fazer sim. Bichinho, você faz carinho no bichinho. Não é assim, não. Faz carinho no bichinho. Bichinho você tem que proteger. E ele vai crescer fazendo o quê? Protegendo o bichinho. Agora, se ele, na infância, tacar pedra em bicho e pai e mãe falar, nossa, que ranking, faz isso não, menino. Ele vai tacar pedra em bicho quando ele crescer. Tudo para criança pedagógico. E eu oro a Deus que a nossa sociedade melhore, né? Que as famílias consigam melhorar. Porque tudo é a base familiar. Tudo é base familiar. É verdade. Meu Deus. Nós estamos com um projeto agora para finalizar. Estamos com umas ações que eu acredito que vai trazer muito benefício para Caldas Novas. Hoje nós temos o Comitê de Gestão de Enfrentamento à Violência Criança e Adolescente, que está a todo vapor, a gestão. Nós temos o fortalecimento de redes com apoio do Ministério Público, que é fortalecendo essa rede. Agora nós estamos a todo vapor também, já fazendo reuniões para ativar, porque já existia antes, mas ativar o Comitê de Enfrentamento a Trabalho Infantil. Então, acredito que vai melhorar muito a nossa sociedade por esses dias. Amém. Por esse ano, né, 2026. Que bom. Você vai até quando? Você está na presidência, né? Esse ano, 2026, eu estou presidente, né? Nosso mandato termina em janeiro de 2028. Nós temos ainda 2027 para trabalhar, né, o ano que vem. E vamos ver o que Deus prepara, né? O futuro. Está satisfeita? Demais. Eu tô muito feliz com o trabalho que eu tenho feito. Estou muito feliz com o que a gente tem conseguido, né? O que a gente tem conseguido fazer. Eu digo, não só eu, né? Os meus colegas, nós somos 10 conselheiros que têm feito um trabalho muito bom mesmo. E nós temos tirado muitas crianças aí da situação de risco. E tem sido um trabalho muito bom mesmo. Te agradeço.
Eu que agradeço a Obrigado, esse oportunidade, bate-papo né? aqui, foi bom. Nossa, muito bom. Mas é muita coisa para falar, né? Então e eu falo muito, gente. Eu falo muito, eu falo demais. Tá ótimo. Mas foi muito bom. E nós estamos lá, o conselho tá lá aberto, das 8 às 6 horas da tarde, para atender essa família. Tem mães que chegam lá que elas chegam assim. Porque quando a pessoa vai para o conselho tutelar, ela mesma, né, a família mesmo procura o conselho tutelar, as outras portas já se fechou, já está no limite, né? E às vezes a gente senta, toma um café, conversa, e aí já sai aliviada de lá. Coisa boa. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido acolher essas famílias, e tem sido muito bom. E nós estamos lá das 8 às 6 horas da tarde. Você falou o endereço? O endereço, olha que trouxe aqui, porque Pois na é, você falou cabeça, do telefone, eu acho. o Endereço, telefone eu acho que você não falei, falou, não. o nosso conselho, ele é lá na Avenida Caxambu, quadra 38, lote 11. É na Rua da Dalac. Tem como errar. Tem a Rua da Dalac, fica entre a Dalac e o Hospital Retaguarda. Fica do lado da Igreja Nova História. Ah, que eu passei ali. Passei pertinho ali hoje. Nós Bem estamos pertinho da gente aqui. pertinho aqui da Rua de Cima. Aqui. Nós Legal. estamos lá para atender. Às vezes não é... Eu falo assim, eu brinco com as mãezinhas que vai lá, mãe, vem. Nem que seja para chorar junto, nós chora. Tomar um cafezinho comigo. Tomar um café, ir desabafar, né? Eu brinco com as minhas secretárias lá, eu vou tirar a placa conceito lá, eu vou colocar psicólogo aqui. Mas às vezes a pessoa quer só falar, né? E quer desabafar. E é muito bom. Mas você, como presidente, você está lá direto ou não? Tem seus períodos também? Nós temos 2 conselheiros que trabalham de manhã, 2 à tarde. E tem eu, como presidente, eu posso trabalhar de manhã, eu posso trabalhar à tarde. Sim. Aí a gente vai dentro da demanda, né? Às vezes eu preciso falar com uma criança que estuda à tarde. Aí você vai de manhã. Aí eu vou à tarde. Tá. Porque aí eu vou para a escola à tarde. Sim. Às vezes tem alguma reunião que é no período da manhã, eu vou de manhã. A gente tem esse tempo. Como o episódio aqui, ele não vai para um setor apenas, ele vai para a cidade inteira, vai para as regiões aqui todas, né? Aqui tem um local que vocês atendem aqui. Os bairros. Quais que são os bairros que vocês atendem aqui? Olha, o Conselho Leste, que é o conselho que eu trabalho, atende. Caldas do Oeste, vem aqui. Vamos fazer uma linha imaginária, né? Sim. Caldas do Oeste, Serrinha, aí vem Santa Efigênia, aqui Parque Real, Estância dos Buritis, Centro, Nova Vila, Mansões, aqueles setores tudo para lá das Mansões, Lagoa Quente, é tudo nosso. Santa Efigênia, para lá do Santa Efigênia, tudo é nosso. Então é grande, né? Sim. Se eu não me engano, se não teve novos setores, nós atendemos 76 bairros, 76 setores. Porque depois de Santa Efigênia tem Recanto de Caldas, Recanto das Águas, Caminho do Lago, Holiday, Tangará, Cristal, Lago de Cristal. Aí vem aqueles pertinho ali do Lago Sul, que é um monte de petitinho, pequenininho. Agora me falha a memória, tem muito setor pequeno lá. Então é tudo nosso. E o Conselho, o Centro é nosso, Mansões é nosso, Grupinho é nosso, Sapé é nosso. Aí o Conselho Oeste vamos na linha imaginária, Itaici 1, Itaici 2, Parque das Brisas, Lago Sul, aí vai indo, Itaguaí, Itaici, Itanhangá, Bandeirante, Tamboril, Holiday, Tamboril é deles. Aí vem Jardim Serrano, Portal 1, Portal 2, Turista. Depois do Turista tem outro, Canaã. Quem que é o presidente de lá? Lá é o Igor Godoy. Igor Godoy. Igor Godoy está lá como presidente. Eles têm lá do Conselho Oeste também feito um trabalho muito bom. Vocês sentam, vocês conversam, vocês alinham? Sim, tem coisas que envolvem os 2 conselhos, a gente precisa alinhar. Isso que eu falei que eu ia parar de fazer essa pergunta para você, né? Eu também não dou conta, tá vendo? É porque nós temos protocolos que não tem como o nosso conselho fazer de uma forma e o Conselho Oeste fazer de outra forma. Então a gente precisa se
conversar, né? Às vezes a gente tem essa parceria, assim, a gente tem essa comunicação legal, né? E às vezes tem demanda que pega todo mundo, por exemplo, dos hotéis agora, pegou todo mundo, né? Os problemas aí dos hotéis. Aí a gente foi lá o doutor Cristiano nos recebeu lá com muito carinho. Nós já começamos a conversar e articular a respeito dessa questão dos hotéis. Então, tem coisas que abrangem todo mundo, daí a gente senta sim. Mas cada um tem que cuidar da sua demanda. Eu não posso interferir nos atendimentos dele. E ele não pode interferir nos meus atendimentos também. Assim, obrigado. Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Família, todo mundo. E sempre que puder, né, e que vocês quiserem e aceitar nos receber, eu estou à disposição. Somos parceiros, viu? Que bênção. Somos parceiros da informação. Quando tiver algo, você vê que seria importante estar conversando, volta aqui, conversa com a gente. Vamos agendar. À disposição. Tá bom? Obrigado, querido. Tá aí, gente. Mais um IVPcast com muito carinho pra vocês. Deus te abençoe abundantemente. Sempre terça, quinta-feira, às 19 horas, levando ao ar mais um episódio. Gente, temos nossos cortes também nas redes sociais, também uma novidade aí no nosso YouTube, também tem cortes para vocês, um pouquinho maior, tá bom? Deus abençoe, tchau, tchau, muito bom estar com vocês em mais um IVPcast. Falou, gente!